A paz do Senhor, povo ouvintes, nessa manhã gloriosa, mais uma manhã que o Senhor nos concedeu, até aqui, grandes vitórias, tá? O Senhor tem nos dado, tem nos sustentado. Amados ouvintes, nessa manhã preciosa, tá bom? O Espírito Santo de Deus, tá? Bem-vindo, o Espírito Santo. Vide as águas do Espírito Santo de Deus. Amados, em Atos dos Apóstolos, entre capítulo 1 e versículo 8, que está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E também Atos capítulo 2, que foi profetizado pelo profeta Joel, no capítulo 2:28, aleluias, que se cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, o que foi profetizado pelo profeta Joel, amém? No nome do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 2, se cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, tá bom? Na presença do Senhor, quando Cristo, nosso Senhor, subiu à direita do Pai, ascendeu ao céu, e todos se reuniram nessa festa, amém? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda aquela casa em que estavam todos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amados, em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações estavam ali nessa festa no dia de Pentecostes. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma tão grande multidão. Estavam confusas. Por quê? Porque cada um os ouvia falar em suas próprias línguas, como o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amados ouvintes, e todos pasmavam-se e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são esses galileus, todos esses homens que estão falando? Como, pois, nós ouvimos cada um deles falar nas nossas próprias línguas, em que nós somos nascidos? Amados, nós sabemos que quando ficaram os que estavam fora, eles ficaram pasmados e intrigantes, como que estava acontecendo aquilo, aleluias, no total de 120 almas, amém? Estavam falando em línguas, como o Espírito Santo lhe concedia que falasse. No total de 120 almas foram cheios da plenitude, foram cheios do Espírito Santo naquele dia, aleluias. Mas Pedro, tomando a palavra, aleluias, Pedro, porém, pondo-se em pés com os 11, levantou-se a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja a vós isto notório, escutais as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amados ouvintes, em Atos dos Apóstolos, nesse texto áureo,
aleluias, do pentecostalismo mundial, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste marcou para sempre a nossa vida, a história da igreja nesses últimos dias que nós estamos vivendo. A descida de Deus Pai à terra, aleluias, glórias a Deus. Aconteceu a descida de Deus Filho à terra em Jerusalém. Aconteceu a descida do Espírito Santo à terra, e todas as grandes manifestações da divindade na terra foram acompanhadas de grandes sinais, aleluia. O Pentecostes era uma das grandes festas judaicas celebradas 7 semanas após a Páscoa, e era chamada também de festa das primícias, ou festas das semanas. Nessa festa, os primeiros frutos da grande colheita anual eram oferecidos ao Senhor por ocasião da descida do Espírito Santo. No dia de Pentecostes aconteceram 4 grandes sinais: o som, o vento e as línguas e o fogo. Glórias a Deus, amados ouvintes, o som vindo do céu. De repente veio do céu um som. Em Atos 2:2, o primeiro sinal que acompanhou a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi um som vindo do céu. O som é definido como um barulho, um fragor, um ruído. Com certeza esse som, descida do dia de Pentecostes, foi tão forte que chamou a atenção de todos os peregrinos, aleluias, que tinham vindo de diversas nações da terra para participar dessa festa de Pentecostes. A descida do Senhor Deus sobre o Monte Sinai foi também marcado por um forte, estremecedor som de buzinas e trovões. O zunido da buzina era crescente. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Oh, glórias a Deus! Os crentes pentecostais são criticados hoje pelas pessoas por fazerem muitos barulhos, mas aí está a razão, meus amados, de fazerem barulhos. Quando Deus se manifestou na Bíblia, quando Deus se manifestou aqui na Bíblia, na maioria das vezes o fez com grande poder e barulho e som de trovões. É o que está escrito na palavra do Senhor. Aleluias. Trovões. Ora, se as pessoas lotam os estádios de futebol para vibrar e gritar por seu time, muito mais os crentes lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo têm motivos para louvá-los e glorificá-los em alto e bom som. As reuniões das igrejas primitivas eram acompanhadas de manifestações espirituais tão barulhentas que o próprio lugar tremia pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amados, nós vemos o som vindo do céu no dia de Pentecostes. O vento impetuoso veio acompanhando pelo poder do Espírito, línguas distribuídas, aleluias, glórias a Deus, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, aleluias, e todos foram cheios do Espírito Santo. Talvez você também precise deste fogo do Espírito Santo na sua vida. Por isso, nessa manhã, em nome de Cristo Jesus, eu profetizo na sua vida que o fogo e o poder do Espírito Santo venha sobre você e sobre sua família, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim como foi no dia de Pentecostes, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um vento impetuoso
e todos foram cheios do Espírito Santo. Amados ouvintes, que Deus o abençoe, receba essa palavra, receba a presença do Espírito Santo. Vide as águas do Espírito Santo em nome de Jesus.